comigo aqui. Tô com a Aline Pilares, que é nutricionista, para a gente conversar sobre a seguinte situação. De repente, você come algum tipo de alimento, aí a barriga fica desse tamanho, né? Incha. O intestino prende, ou então tem diarreia. São sinais de que o organismo não conseguiu digerir certos carboidratos. E aí esse conjunto de alimentos é conhecido como Food Map, é o que a gente vai entender agora com a Aline. O que é isso, Aline? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, obrigada a quem nos assiste. O Food Map nada mais é que essa combinação mesmo de carboidratos, né, de hidratos de carboidratos que o nosso intestino, principalmente o intestino delgado, não consegue digerir de uma forma bastante eficaz. E aí quando vai para o intestino grosso, aí ele fermenta, porque entra em contato com as bactérias, né? E acaba que fermenta, causando principalmente esses desconfortos que você citou, distensão, diarreia, dores, né? Principalmente quem tem síndrome do intestino irritável também tem muitas dores, cólicas, justamente por conta disso, porque ele entra em contato com as bactérias, fermentam e distende, e acaba que dá muito gases, né? A gente tem algumas ilustrações aqui que a Aline nos trouxe, mas deixa eu trazer a Cidinha, que falou que não pode tomar leite, comer pão de queijo, carne, ela diz que fica estufada. Tem relação com esses alimentos? Isso, tem total relação. Entra nesse quadro aqui, ó, que eu trouxe aqui para vocês, né? Que é os alimentos que são principalmente com maior teor de food maps, que entra a questão da carne, do leite, dos derivados, algumas frutas também. Então, quando ele entra em contato, como eu comentei aqui, do estômago, aí passa lá para o intestino delgado. E aí acaba que enche, que é uma molécula muito pequena, enche muito com água e em contato com as bactérias, ela distende, né? Fermenta muito. Então, além desses alimentos, tem muito também os polióis. Muita gente às vezes está de dieta, né? E toma xilitol, sorbitol. E os polióis, eles são substratos para essas bactérias. E acaba que fermentam mais ainda e coloniza mais ainda, né? Consequentemente, diversificando, né? O bioma. Vamos passar para outra imagem, porque eu lembro que você mandou para a gente essa aqui, o que são ricos. Então a gente tem aqui os industrializados, aqueles que levam farinha. Isso, glúten, as farinhas brancas, tem as leguminosas, tanto feijão, grão de bico, as classes também dos vegetais, como por exemplo brócolis, couve-flor, mel, laticínios, então todos derivados de leite também. Né? E aqui também algumas frutas, por exemplo, maçã, abacate, pera. Então, tem um protocolo Food Map que é justamente para poder reprogramar esse bioma intestinal. Então, a princípio fica de 6 a 8 semanas, excluindo esses alimentos, por isso que tem que ter o acompanhamento nutricional, justamente para não desenvolver nenhuma carência nutricional e fazer essa exclusão de uma forma efetiva, trabalhando todas, né, as leis, né, da nutrição que nós usamos, qualidade, diversidade, e incluir os outros grupos. Aqui, Mônica, a gente não exclui o grupo alimentar, e sim faz trocas, né? Não é excluir o grupo alimentar. Então, tem trocas. Por exemplo, você não vai comer maçã, mas aí pode comer banana, pode comer melão, pode comer uva, abacaxi, né? Tudo dentro de uma proporção. Da classe dos leites, aí nós vamos para um leite de soja, um leite vegetal. O de coco tá legal. O de coco, né? Gosto. Aqui também dos vegetais, cenoura, batata, abóbora, né? Então, isso pode? Isso pode. E aqui na classe dos grãos, as castanhas, por exemplo, principalmente as de amêndoas, né? Que também não tem um teor tão grande. As outras já teria que revisar. Então, como eu disse, é um protocolo específico, com tempo determinado, justamente para reprogramar esse bioma intestinal. Né? Então, aí, consequentemente, a gente reprogramando, passando esse tempo, recoloca os alimentos, né, de uma forma individualizada. O paciente sente se há desconforto ou não, e aí nós vamos recolocando e reprogramando essa alimentação. E aí, por exemplo, se de repente, que você está falando, né, do acompanhamento, mas se de repente eu perceber que não quero mais
esse alimento, tudo bem na minha mesa? É isso, por exemplo, quem é intolerante à lactose, Isso. né, acaba que não, eu sinto muito desconforto, então você conhece o seu corpo, né? Então acaba que você exclui. Mas aí tem outros alimentos que daria pra gente encaixar. Né? Para não perder os nutrientes. Para não perder os nutrientes, justamente. Deixa eu trazer a Márcia lá de Tuiutaba. Ela falou que uma das queixas mais comuns dela é comer, a barriga inchar e doer. E aí tem uma outra queixa também, que é o excesso de gases, né? Isso, que esses alimentos aí que não são digeridos podem provocar. Porque, às vezes, o que acontece? O paciente, às vezes, está até com SIBO. SIBO é uma proliferação exacerbada de bactérias lá dentro do intestino. Então, você está com desbiose, que é um desequilíbrio de bactérias boas com ruins. Então, esse protocolo, ele ajuda muito nesse sentido, a gente diminuir as bactérias ruins, proliferar as boas bactérias e melhorar esse processo absortivo e sintomas que são relacionados a esses carboidratos que não são tão bem digeríveis, né? E carne? A carne Como vermelha. Que entra nesse protocolo? Entra aqui na de proteínas, né? Tá. A carne, ela também, realmente, a gente tem que dar não é tirar totalmente, mas diminuir a porção. Aí entra peixe, entra frango, né? Ovos. Aí a carne vermelha, geralmente nesse protocolo, a gente diminui a quantidade. Tem que fazer as contas direitinho, diminui a quantidade e prioriza as outras proteínas. Aline, e além de melhorar, né, esse trato gastrointestinal, da gente ter uma digestão melhor, o intestino agradece também, ainda é possível emagrecer com esse protocolo? Sim, é possível emagrecer, porque você desinflama. Né? Às vezes o corpo, ele muito inflamado também, como se diz, acaba que dificulta muito esse processo de emagrecimento. E tudo acontece no intestino. Você tem um intestino saudável, consequentemente, né, acaba que flui não só a questão do emagrecimento, mas hipertrofia, qualidade de vida. Então, você cuidando desse bioma intestinal, qualquer tipo da sua estratégia ou queixa, ela acaba que fica amenizada. Deixa eu ir para outra imagem antes da nossa entrevista terminar, minha Flor. Aqui, né? Tem todo o trato aqui, como é que funciona. Isso, eu achei bem bacana. É interessante isso. Por conta que realmente tem todo o trato intestinal, como eu disse, né? Onde acontece o processo absortivo é no intestino delgado. Então, aí como esses alimentos aqui são os mais ricos, né? Como havíamos comentado. Então, ele dentro do trato intestinal, juntamente com as bactérias, começa a fermentar e produzir os gases. Então, eu achei ela bem bacana, porque é um resuminho dos principais alimentos e, assim, são saudáveis. Por isso que necessita do acompanhamento, né? Exclui realmente de 6 a 8 semanas, mas depois a gente reintroduz, porque abacate é uma excelente fruta, Gordura, né? Tem boas gorduras, a maçã tem quercetina, os grãos. Então, como eu disse, não é excluir o grupo, né? E a gente fazer as trocas. Isso. Volta a outra imagem para mim, só para a gente poder fechar, porque nós gostamos de pão. A gente gosta de pão. Sim. E aí, nesse processo, ele é retirado. O pão integral aqui não entraria? Não entraria. Aí, no caso, faria, por exemplo, algumas trocas no sentido, por exemplo, de aveia. Aí, faria algum pãozinho com mais fibras, como linhaça, a chia. O pãozinho francês, aí ele vai entrar nessa classe aqui. O francês, o integral, porque tem a farinha. A não ser, o integral, geralmente, ainda tem aquela misturinha, né? Não é totalmente, às vezes, 100% integral. Né? Mas aí teria que, nesse protocolo, fazer a substituição. E aí é interessante porque a gente vai para a alimentação balanceada, né? Para a alimentação equilibrada e alimentação de verdade, retirando, né, condimentos, justamente, retirando muita gordura que a gente traz. E outra coisa, sabe o que é muito comum, Mônica, que dá distensão e que a gente, assim, não fica sem? Alho e cebola. Alho e cebola. Quando está nesse protocolo, é necessário tirar alho e cebola, porque ele estufa muito, dá muita distensão. E aí, a gente trabalha outros temperos, trabalha os desidratados, orégano, alecrim, aí vem toda aquela outra gama, né? Mas, como eu disse, não é permanente, é um protocolozinho, né, de tempo determinado. Depois a gente vai recolocando. Exatamente. E essa dieta, né, pobre em food map, é preciso acompanhamento profissional.
tá? Aline, adorei. Eu também. Mais aprendizado pra gente. Obrigada. Eu que agradeço. E te espero outras vezes, tá? Será um prazer. Aline Pilares, ela que é nutricionista com a gente aqui, pode deixar que já já eu passo o contato dela pra você, viu?